peregrinação é uma espécie de meditação? Bom, gente, neste vídeo eu vou falar a minha experiência como peregrina, né, a respeito desse tema, porque eu também sou uma praticante da meditação, eu já faço aí há 10 anos, eu sou aquele tipo de praticante que religiosamente faz todos os dias a meditação por 30 minutos, né, então eu vou fazer uma comparação, um pouquinho da minha prática de peregrina com a minha prática de quem faz meditações, para falar um pouquinho assim, as minhas percepções, né? Como é que aconteceu comigo, né? Este canal aqui é do ponto de vista de uma pessoa que pratica, né? Tanto o peregrinar quanto o meditar, assim, dizendo, né? Então eu vou falar um pouquinho como foi comigo esse processo de peregrinação, né? Então eu fiz a peregrinação do Caminho de São Francisco, né? Para quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, né? Meu nome é Gabriela Gasparim, eu fiz a peregrinação do Caminho de São Francisco de Assis em 2022, eu fiz ela completa. Então eu comecei, completa que eu digo é assim, né? O trecho maior, né? Eu comecei de Roma, eu comecei em Florença e fui até Roma. Foram cerca de 30 dias caminhando e percorri aí 550 quilômetros, né? A peregrinação do Caminho de São Francisco, às vezes ela é um pouco comparada com Santiago de Compostela, mas elas são diferentes. Então, como ela é muito mais desafiadora no ponto de vista da planície, do terreno, né? Tem muita subida, muita descida, a gente acaba percorrendo um pouco menos quilometragem por dia do que em Santiago de Compostela, porque eu sei que em Compostela eu não fiz, mas é possível percorrer cerca de 800 quilômetros, se eu não me engano, em 30 dias. E no Caminho de São Francisco a gente faz isso daí em aproximadamente, nos mesmos 28 dias a gente faz aí aproximadamente 550 quilômetros, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, enfim, falando aí, então aqui no canal, caso você não conheça a peregrinação de São Francisco de Assis, aqui no canal tem outros vídeos falando a respeito. Eu também tenho um blog que eu criei, que é Caminho de São Francisco, que lá tem, né, alguns detalhes que eu tô colocando. Tem também o meu Instagram, Caminho de São Francisco. Então, enfim, já fazendo essa publicidade aí para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa peregrinação. Mas agora eu vou voltar ao tema inicial, né, do vídeo, que é sobre esse questionamento que vem, né? Se peregrinar é meditar também, né? Então, assim, de acordo com a minha experiência, por que eu considero que a peregrinação é uma espécie de uma meditação? Eu não considero que seja exatamente uma meditação, né? Porque é muito comum a gente falar assim, tal prática para mim é como fazer meditação, né? Então, caminhar é como fazer meditação, correr, né? Ou algum esporte. Também é comum a gente dizer que existe falar sobre a meditação ativa, né, que é aquela forma de meditação que a gente faz quando a gente está fazendo alguma outra coisa. Então, nesse ponto de vista, eu acho que peregrinação, ela é, sim, perfeitamente uma maneira, né, da gente observar os nossos pensamentos, né? O que eu acho que tem em comum das duas práticas, né? A meditação que eu pratico, ela é feita com o corpo parado, né, na maioria das vezes. A gente também faz algumas caminhadas, né, bem lentas, que assim, qual que é a meditação que eu pratico? Eu sigo, né, o Zen budismo. Então a meditação é uma meditação Zen que a gente faz sem nenhum tipo de estímulo, né? Então eu não faço aquela meditação que tem música, nem vozes, nem gravações, né? É apenas em silêncio, e a gente procura, né, então ficar parado durante, né, um período de tempo. Eu faço todos os dias, por exemplo, 30 minutos, né? Então eu fico parado, a gente tenta, né? É claro que é um desafio, às vezes a gente dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, mas a gente fica parado, né, numa postura ereta, né, com as mãos, tem uma postura toda que a gente segue, que a gente fica olhando para a parede, inclusive, de frente para a parede. Aliás, a gente não olha, né? A gente fica com o olho rebaixado. Mas, para não ter estímulo, qual que é o objetivo dessa meditação? É você ter o menor estímulo possível. Então, o corpo parado, a mente, apenas a mente vai estar funcionando, porque a mente, diferentemente do que algumas pessoas imaginam ou falam sobre a meditação, né? É impossível a mente parar de funcionar, é impossível a gente parar de pensar. O que a gente faz é observar o que a gente está pensando, né? E então, durante essa meditação, a gente fica em silêncio, ouvindo entre aspas, né? Observando, na verdade, observando os nossos pensamentos, o que se passa pela nossa cabeça, né? E muitos pensamentos, né, vêm e vão, e a nossa busca durante essa meditação é não
não pegar assim, digamos, carona nesses pensamentos. Então, quando vem um pensamento, a nossa prática é, opa, não começar a pensar isso. Simplesmente observar, olha, eu pensei isso, que interessante, vamos próximo, sabe? Assim, como se você estivesse observando umas nuvens no céu, né? As nuvens estão passando e você simplesmente deixa elas passarem, né? Ou como um rio, né? Você deixa a água correr e não fica fixa naquela determinada enxurrada, né? Você não tenta fazer com que você não acompanha, né, o pensamento. Então é muito difícil, porque como a nossa cabeça vai ter pensamentos vindo o tempo todo, é difícil a gente não pegar carona neles, né? Então a gente tem algumas técnicas que a gente tenta fazer, né, para não pegar essa carona nos pensamentos. E aí agora fazendo analogia com a meditação, gente, o que eu acho incrível e maravilhoso que acontece também durante a peregrinação? Na peregrinação eu fiz sozinha as 2 vezes, né? Então eu tive pouquíssima companhia durante o caminho. Da primeira vez que eu fiz, acho que teve dos 30 dias, se eu fiquei 5 dias com companhia de alguém, foi muito. Eu realmente fiz sozinha. E o caminho de São Francisco, diferentemente do caminho de Santiago de Compostela, que é bem popular, ou até mesmo algumas outras peregrinações, realmente são poucas pessoas fazendo o caminho. Então você realmente tem essa possibilidade de ficar sozinho com seus pensamentos, caso esse seja o seu desejo. E na maioria das vezes não é verdade? A gente fica sozinho, contemplando, caminhando, vendo as paisagens, passando pelos desafios, porque é cansativo, sentindo as dores do percurso. E isso é muito similar com a meditação, né? Porque na meditação, por exemplo, a que eu pratico, a gente também fica ali numa postura que às vezes é desconfortável, né? A gente não se mexe, começa a formigar a perna, começa a doer as costas, começa a doer, né, enfim, toda as coxas, né, a gente quer se mexer, começa a doer tudo. E a gente fica procurando só observar o que a gente está pensando. E quando a gente está caminhando, também começa a doer tudo, mas a gente continua caminhando, só que diferentemente do que na meditação que a gente fica parado, né, a gente está olhando a paisagem, a gente está tendo estímulos, a gente não está fazendo necessariamente uma meditação. Mas o efeito é bastante similar, porque a gente acaba ficando sozinhos, né? A gente fica sozinho com a gente mesmo e a gente fica observando, a gente fica prestando atenção em tudo que está passando pela nossa cabeça. Quanta coisa que a gente vê, quanta coisa que passa pela nossa cabeça durante uma peregrinação. Imagina você ficar 30 dias caminhando com você mesmo, indo de um canto para o outro todos os dias, né? São às vezes 20 quilômetros, 30 quilômetros por dia, né? Passando ali pelos desafios do percurso, às vezes chove, às vezes faz calor, às vezes dá fome, às vezes dá sede, dói o pé, cria bolha. Mas tudo isso, gente, enquanto os nossos pensamentos são incessantes, né? Então, comigo, assim, eu fiz essa analogia, não teve como eu não comparar as duas práticas, como eu gosto das duas. Eu realmente comparei que existem muitas similaridades e para mim a principal delas é o autoconhecimento. É a gente se conhecer, olhar para dentro e conseguir perceber aquilo que se passa pela nossa cabeça, né? E quem somos nós, afinal? O que a gente prioriza? O que é importante para nós? O que mais a gente se preocupa? Né? Por que a gente, de repente, numa peregrinação, o mesmo tema volta para nossa cabeça milhares de vezes seguidas, dias seguidos? E aí, de repente, de tanto a gente pensar sobre aquilo, de repente parece que aquilo se esvai, assim. Que a gente, de repente, resolve uma questão, ou entende mais sobre nós mesmos, ou percebemos o que é a prioridade da nossa vida naquele momento, né? Não é à toa que é muito comum a gente dizer que durante uma peregrinação a gente se transforma completamente, né? Porque aquele caminhar diário, de todos os dias estar ali, confrontando os pensamentos e vendo aquelas belíssimas paisagens e passando por uma jornada, indo de um ponto para o outro, faz com que a gente se confronte com tudo isso que está dentro de nós, mas também transforme isso, né? E às vezes o chegar, né, quando a gente chega, a gente pega e fala, nossa, caramba, eu passei por essa jornada, tudo isso que estava dentro de mim, né? E aí parece que realmente a gente tem essa sensação, né, de um peso que saiu, assim, de dentro de nós, de uma transformação, de ter passado como se fosse por um portal, pelo menos foi isso que eu senti. E depois que eu passei por tudo isso, aquela reverberou em mim, muita coisa reverberou, né? Muitos daqueles pensamentos, muito do que eu vivi, né? As histórias que eu passei, né? E na meditação é um pouco parecido, a gente faz todos os dias justamente para poder ter esse mesmo contato com a gente mesmo, né? Com o nosso íntimo, com o nosso interior, com o que
está passando por dentro da gente. E muitas vezes fazer isso não é fácil, né? Tanto que durante a peregrinação eu me peguei vários dias chorando cântaros, porque eu estava passando por algumas dores emocionais que vieram e eu não podia sair daquela situação. Eu estava ali sozinha, tendo que caminhar no meio da montanha com aquela mochila, né, nas costas, às vezes com a dor no pé que eu enfrentei, com tudo que eu enfrentei, e eu não tinha como sair daquela situação, e aquilo vinha de uma maneira muito forte dentro de mim, e teve alguns momentos que eu comecei a chorar mesmo, assim, sabe? Eu tava ali sozinha, eu comigo mesmo chorando, porque eu tava sentindo aquela dor, aquela questão que tava reverberando dentro de mim, né? E aí também aconteceu o oposto, de dias de eu estar maravilhada, vendo aquela paisagem, agradecendo maravilhosamente por eu estar ali, aquela liberdade, aquele momento, eu comigo mesma, sabe? Então realmente foi assim bastante desafiador, né? Eu acredito que até mesmo quando a gente faz com companhia, né? Eu passei alguns dias caminhando em companhia, é também bastante rico, e eu acho que aí, dependendo da companhia que a gente escolhe para fazer com a gente, aí criam-se laços, né? A gente acaba criando ali, né, durante aquele caminhar, uma conexão com as pessoas, mas eu acho que também é uma forma de autoconhecimento, porque a gente vai ter que lidar, né, a gente não vai também ficar o tempo todo conversando, né? A gente vai cansar, vai ter momentos que a gente vai ficar em silêncio, vai ter momentos que a pessoa vai querer caminhar mais rápido, você vai querer caminhar mais devagar, a gente vai combinar de se encontrar mais pra frente, né? Então eu acho que assim, é impossível uma pessoa, por mais que vá acompanhada em grupos, né, de não se confrontar consigo mesma, com os próprios pensamentos, com as próprias questões. E eu acho que o mais rico disso tudo é estar aberto para esse processo. Porque se a gente está fazendo uma peregrinação é porque a gente está em busca de algo, a gente está em busca de pelo menos contemplar, né? Algumas pessoas fazem só pelo esporte, né? Pelo trekking, pela trilha, mas mesmo assim, né? A trilha, por que a gente gosta tanto de fazer a trilha? Justamente porque a gente se desafia, a gente vê as paisagens, mas porque realmente a gente tem esse momento, né, que às vezes a gente não tem no nosso dia a dia, de aquietar, né, de se conectar com a natureza, de estar presente ali, né, numa paisagem bonita, e tudo isso nos leva para uma conexão interior que a gente não costuma ter na nossa vida corrida, quando a gente não está entregue ao momento ali presente, né? Algo que eu acho que também é muito comum nas duas práticas é essa entrega do momento presente, né? É a gente poder olhar para o aqui e o agora, né? Quando a gente está caminhando ou quando a gente está na meditação, essa que é a nossa busca. É claro que muitas vezes a gente acaba divagando, e eu vou dizer que mesmo fazendo a meditação é muito comum a gente, né, aliás, mesmo não, o mais comum, né, eu acho, é a gente estar na meditação pensando em futuro ou em passado, ou também estar na peregrinação pensando no futuro ou no passado. E uma vez eu vi um especialista falando no podcast sobre um tema, era sobre a peregrinação, que ele disse que ele não via sentido, por exemplo, nessas pessoas que queriam fazer muito rápido o percurso, porque às vezes acontece, né, aquela competição assim, porque eu fiz tal trecho em tanto tempo, eu demorei mais, mas ele falava que o melhor de tudo isso é justamente fazer devagar. Para você poder, você não está fazendo porque você quer caminhar, porque você quer poder observar aquelas paisagens, contemplar os cenários diferentes, né? Então, por que pressa, né? Não tem, você vai chegar lá no final do dia de qualquer jeito, né? Então, é curtir essa caminhada, né? E às vezes a gente fica preocupado com chegar rápido e a gente deixa de aproveitar, né? E às vezes a meditação também é assim, né? A gente não tem que ter pressa para acabar, às vezes a gente fica pensando no que a gente vai fazer depois, nos nossos compromissos do dia, ou o que aconteceu durante, né, o dia já, se a gente está fazendo à noite, por exemplo, no meio do dia, né? Eu faço de manhã, então às vezes eu tô sempre pensando, ou a gente pode pensar no que aconteceu na noite passada, no dia anterior, né? E a gente não consegue focar, né? Na meditação, por exemplo, a gente tenta focar na nossa respiração, no nosso coração batendo, no nosso corpo, né? Mas às vezes é tão difícil, né? E também às vezes é tão difícil durante a peregrinação, a gente também fica ansioso, querendo chegar logo, também fica às vezes pensando em coisas do passado, remoendo, isso tudo vem à tona, né? Então é por isso que eu faço essa comparação, que eu acho que as duas práticas têm uma similaridade, né? E eu acredito que as duas são muito transformadoras, é por isso que eu realmente pratico ambas, porque eu acredito que tanto o peregrino quanto aquela pessoa que está em meditação, o que ela mais está procurando realmente é a conexão consigo mesma, de repente a conexão aí com a natureza, com a essência da vida, em se transformar, em se autoconhecer, em fazer essa passagem, essa caminhada, fazer com que ela seja aí realmente um momento especial na nossa vida, né? Então é mais ou menos isso, esse vídeo eu fiz para comparar essas duas práticas.
Se você gostou, peço aí para curtir o vídeo, se você quiser compartilhar, fazer com que o canal, ajudar o canal, né? Um canal para crescer, para poder outras pessoas terem acesso a esse conteúdo, eu vou ficar muito feliz. E boa meditação e boa peregrinação para nós. Bom caminho para todos.